Olá, bom dia. Entrando ao vivo para nossa live dominical, PIB Nova York. Vou esperar um pouquinho algumas pessoas chegarem, algumas pessoas entrarem. Vou esperar um pouquinho para o link ser compartilhado. Bom dia para você, bom domingo. Vamos conversar algumas coisas interessantes, mas vou esperar o pessoal chegando. Ok. Um minutinho, alguns minutinhos, um minutinho, 2 minutinhos e a gente começa efetivamente. Se você estiver assistindo e já não ao vivo, assistindo uma gravação ou assistindo depois a postagem no YouTube, e você quiser pular essa parte introdutória, essa nossa espera pelas pessoas chegarem, você pode arrastar aí o botãozinho e ir direto para o ponto em que a gente começa efetivamente. Ok? Deixa eu aproveitar então. Algumas pessoas assistiram, nem que seja depois da gravação. Deixa eu ganhar tempo. E antes de entrar no tema que eu vou abordar, nos temas, aliás, que eu vou abordar, deixa eu fazer uma sugestão de leitura para vocês, que é de um assunto que nós vamos trabalhar muito em breve. Viu? Funcionou, o pessoal já está entrando, já entraram mais pessoas agora. Achei aqui. Muito bem.
Então, para você que chegou agora, eu disse que estava enquanto esperava vocês chegarem, para a gente ganhar um pouquinho de tempo antes de entrar nos assuntos, nos temas que eu vou abordar nesse encontro de agora, nesse suplemento. Tenho feito isso alguns domingos, algum momento onde, até mesmo em função do tempo curto para a mensagem dominical, eu separo algumas coisas e faço um suplemento, uma parte mais informativa, mais didática, nesse encontro de manhã, e deixando a parte da noite apenas para a parte mais sermonária, mais aplicativa e mais homilética, e deixando algumas informações, conhecimento, e poder até ampliar mais alguns temas, falar de uma forma mais didática. Então é um suplemento mesmo. Então, muito bom dia a você que já está entrando agora. Chama mais alguém, chama o pessoal lá da igreja, chama o pessoal da sua igreja, você que é de outra igreja, se tiver alguém de outra igreja. Bom dia, Célia. Meu celular está com uma parte dele tampando aqui a tela, então se eu não falar o nome de alguém, não cumprimentar alguém, é porque eu não vi mesmo. Até agora eu vi aqui a Célia, vi a Iva, tem mais umas fotinhas ali, mas pelo tamanhozinho eu não consigo ver quem que é. Bom domingo para vocês, como vocês estão? Bom, então, para ganhar tempo enquanto vocês vão chegando, eu quero fazer uma indicação de leitura de um livro que muito em breve nós vamos trabalhar. Alguns princípios dele, talvez até mesmo em mensagens, em sermão, ou não estou dizendo que eu vou pregar o livro, não é isso, a gente prega a Bíblia e a partir da Bíblia é uma citação, é um enriquecimento, mas talvez em lives, talvez em vídeos do meu canal privado, mas quero deixar essa indicação para você de um livro que certamente você já ou leu, ou já ouviu falar, ou já viu desenho, série, filme, alguma coisa a respeito, e talvez não imagina que seja algo tão filosófico, tão profundo para a vida, e que tem tanto a nos ensinar, principalmente em tempos de crise como hoje. Mas é um livro bem atemporal, bem atípico, uma excelente lição de vida, muitas lições de vida. Bom dia, Lia, bom dia, Paulo. E não é um livro infantil, embora tem gente que ache. Muito pelo contrário, é um livro muito para adultos, é um livro muito profundo, pequenininho e muito profundo. Tá curioso? Já leu? Pena que nas lives sempre inverte, né? Mas você já pela imagem você já conhece, né? O Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-Exupéry, autor francês. O Pequeno Príncipe, pequenininho, aquela leitura que você faz num tapa, e para pensar e refletir e aprender, você lê um ano inteiro, um mês inteiro, com calma, degustando, porque é muito profundo. Muito em breve, lições preciosas daqui do Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry. Compartilha o link para a gente poder entrar no nosso tema de hoje, que é o suplemento, ou na verdade são alguns suplementos, né? Alguns temas de suplemento à mensagem de hoje à noite, que eu já convido você também para acompanhar. 19 horas, pelo Facebook, pelo YouTube, não sei se pelo Instagram também. Domingo passado a gente transmitiu os 3, não sei como vai ser hoje. 19 horas, ou ao vivo, aqueles que podem, né? Aqueles que podem que se informarem, já que nós estamos fazendo uma espécie de um revezamento, controlando a ida, porque nós só podemos, estamos limitando a presença a 25 pessoas, com todos os cuidados, com todas as precauções e seguindo todas as orientações de segurança
que nós devemos seguir, ok? Então, talvez você esteja lá presencialmente, 19 horas. Tá ok aí, gente? Deu uma intromissão aqui, eu tentei silenciar, mas está entrando coisas aqui e está me atrapalhando. Tá ok aí? Tá todo mundo me vendo, me ouvindo? Se pausar, vai voltar. Eu vou fechar a mensagem e vai continuar. Tá ok? Então não vai embora não. Se pausar, vai voltar. Tá bem? Isso mesmo, Paulinho. Clássico dos clássicos, mas as pessoas acham que é uma historinha infantil. Boba. E não é. É um livro de filosofia profundo. Né? E muita gente conhece os desenhinhos, o filmezinho e não conhece o livro, né? Porque a gente tem preguiça de ler. Ir lá na fonte, né? Ou então já leu aqueles recontos infantis e não o livro do próprio autor. Bom, alguns temas então para gente enriquecer. Eu vou soltar alguns assuntos que vão parecer completamente isolados, sem nexo um com o outro, e mais tarde, na mensagem de hoje à noite, vocês vão ver que todos esses eram temas inclusos dentro da nossa reflexão, dentro da mensagem, e vão servir, vão ser úteis. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda, quero explorar, vou citar e explorar hoje à noite, uma coisa que eu vou aprofundar agora aqui com vocês, para não precisar aprofundar à noite, que é um conceito chamado homeostase. Já ouviu falar? Comenta aí. Já ouviu falar de homeostase? Bom, nós estamos vivendo tempos difíceis, né? E tempos difíceis podem melhorar e podem piorar. Há quem diga que uma situação nunca é tão ruim que não possa piorar. Sempre poderia ser pior. Mas também pode melhorar, né, gente? Pode melhorar. Por que esperar só coisa ruim? Porque o copo tem que estar sempre meio vazio, né? Há um princípio que se chama homeostase. Esse princípio diz que todo estado de desequilíbrio, de crise, é transitório, é passageiro, todo. Tende a passar, que o desequilíbrio ele é uma anomalia e que ele tem a sua utilidade, mas ele tem a sua utilidade e vai passar. O reequilíbrio deve ser esperado sempre, porque sempre chega. Então, homeostase é isso, é uma capacidade ou tendência de um organismo de sempre se reequilibrar, se reestruturar. Homeostase vem do grego de homeo, que é igual, a gente sabe, homo isso, homo aquilo outro, né? Homogêneo, que é igual, né? Equilibrado, vem de equilíbrio, da ideia de equilíbrio, e estasis, que é estático, que de onde vem a nossa palavra estável, estabilidade. Então volta a ter uma tendência a se tornar de novo igual, estável, equilibrado. Homeostase, então, é essa capacidade de um organismo de se reequilibrar, de se reestruturar após uma experiência atípica, crítica, né, de desequilíbrio, de anormalidade. É um conceito bem próximo das áreas da saúde, muito usado em todas as áreas da saúde, mas também é aplicável em outros contextos, inclusive dentro da psicologia, aplicável no contexto psicológico, emocional, no contexto ambiental, ecológico, né? De que um ambiente, um sistema ecológico, um sistema natural sempre tende a desequilibrar e reequilibrar, ele sempre busca e encontra o equilíbrio ou reequilíbrio, né? No contexto organizacional, de que as organizações tendem a lutar, a buscar e a encontrar o reequilíbrio. E por causa desse contexto de homeostase, eu prefiro crer num momento de crise, de desemprego, de pandemia, de dor, de preocupação, de falta de dinheiro, de perdas, de luto, de doença, de adoecimento, de apreensão, de angústia, de ansiedade. Eu prefiro crer no famoso vai passar, tá? Depois da tempestade sempre vem
a bonança ou outra tempestade. Né? Vem outra tempestade, mas vem bonança. E vem bonança até porque outras tempestades virão. E para que venham outras tempestades, precisa estar em bonança. Então, depois da tempestade vem outra tempestade, e às vezes depois de outras tempestades vem a bonança também. Sempre tem bonanças no meio, sempre tem bonança. E aliás, comumente, é comum que depois de uma tempestade venha outra tempestade, eu sei, mas vem bonança também. Então, vai passar, espera que de algum modo passa. E vamos abordar isso de uma forma bem então passageira à noite, porque estou dando os detalhes mais didáticos desse suplemento aqui, tá bom? Já leu? Comente aí, já leu O Pequeno Príncipe? Mesmo se você estiver assistindo não for ao vivo, comente aí, já assisti, não assisti, filme, já li, não li o livro, tá? Comente se você leu o livro, o original, pelo próprio autor, Saint-Exupéry. Vamos lá, outra coisa então para a gente citar. Se você quiser ou puder, pode acompanhar a leitura, abrir sua Bíblia em qualquer momento em Isaías 53, mas eu vou ler aqui alguns versículos do 3 ao 5. Isaías 53 retrata uma profecia de Isaías escrita séculos e séculos antes de Jesus nascer e cumprir, exercer seu ministério, a Jesus no seu ministério terreno. E esse texto é muito conhecido como o servo sofredor. Texto conhecido como servo sofredor. O texto do servo sofredor. Ele apela e destaca muito Jesus como homem, Jesus que sofre, o Jesus homem sofrendo, Jesus homem sendo servo, sendo humilhado. É um paralelo com Filipenses 2, de 5 a 11, que é o texto que nós chamamos lá na teologia do Novo Testamento de o texto da kenosis, que é o esvaziamento de Jesus de sua divindade, de sua glória, onde ele muda o seu estado de exaltação para humilhação, mas depois Deus o exalta de novo, né? Kenosis, o esvaziamento, de ele se tornando o servo sofredor, em Filipenses 2, de 5 a 11. Paulinho dizendo aqui que já leu. Bom dia, Eliette. Deus abençoe e proteja vocês. Palavras do Paulinho, faço as minhas. Bom, então, diz assim o Isaías 53, 3 a 5, que é muito conhecido, muito citado e muito mal ensinado, muito mal interpretado. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza, familiarizado com o sofrimento. Umas traduções mais antigas diz, homem de dores. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si, e essa aqui é heresias e mais heresias aqui em cima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Guarde essa palavra, esmagado. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Deixa eu até comentar aqui rapidinho essa expressão aqui do esmagado. Ele foi esmagado. Interessante que no momento do ápice do sofrimento internamente emocional de Jesus e antes do ápice do seu sofrimento físico, que foi no Gólgota, esse momento de ápice emocional foi no chamado Jardim do Getsêmani, ou Jardim das Oliveiras, onde a palavra Getsêmani significa prensa de azeite, e esse era um lugar onde tinha um jardim de olivas mesmo, de oliveiras, plantação do que hoje nós chamamos como azeitonas, de olivas, e ao lado algumas prensas, de prensar aquelas azeitonas, de esmagar aquelas azeitonas,
várias e várias vezes para tirar um óleo grosso, depois um mais fino, depois outro mais fino ainda, depois um finíssimo, cada óleo para uma utilidade diferente. Cada espessura de óleo tinha era usado de uma forma diferente dentro da cultura antiga ali no Oriente. E então tinha o Jardim das Oliveiras e o lugar, a prensa do azeite, Getsemane. Por isso que alguns textos, alguns evangelistas trazem onde que ele estava? No Jardim das Oliveiras, né? Que ficava no Monte das Oliveiras. E outros diziam, estava lá na prensa de azeite, né? Estava no Getsemane, né? E aqui vai dizer que ele foi esmagado, tal como as azeitonas ali. Isso é muito simbólico, né? É bem, quase que um arquétipo aqui, né? Ok? Guarde isso aí. Bom, e aí está dizendo que ele é homem de dores, diz algumas bíblias, experimentado, familiarizado com o sofrimento. Ele tinha experiência com esse negócio de sofrer, com o sofrimento, com a dor. Homem de tristeza, conhecia todos esses sentimentos, agonia, apreensão, angústia, tristeza, tudo isso. Ok? Isso aqui é em profecia. Depois no Evangelho a gente vai ver tudo isso acontecendo com Jesus. E Filipenses, e Paulo, e Pedro participam dos sofrimentos, tudo isso, o próprio Paulo também fala isso, vai dizer desse sofrer de Cristo, né? Que aqui antes é uma profecia de séculos antes. Estão acompanhando bem? Estão entendendo? Está indo bem? Qualquer coisa, comentem aí, faça alguma pergunta. E se ele levou sobre si ou tomou sobre si nossas dores, nossas doenças? Bom, eu quero destacar com esse texto as expressões que reforçam bem a humanidade de Jesus, o aspecto humano de Jesus, familiarizado, experiente, em tristeza, homem de tristeza, familiarizado, experiente no sofrimento, homem de dores. Mas abri um parênteses aqui, que é um ponto em que eu não vou tocar hoje à noite, mas eu preciso abrir esse parênteses aqui. Vou citar e vou mandar você vir para o canal para assistir ou para a página. Que é o seguinte, esse versículo é muito mal interpretado pelos chamados teólogos da prosperidade. Esse versículo é muito mal ensinado e interpretado pela heresia chamada confissão positiva. Então, os adeptos aí, praticantes e teólogos, entre mil aspas para teólogos, da prosperidade, da confissão positiva, rejeitam as experiências de dor, o sofrimento, crise, doenças, enfermidades, alegando que Jesus já levou as doenças sobre si, sobre ele. Então, nós não podemos ficar doentes, nós não temos que sentir dores. E se qualquer coisa está errada, incomodando a gente, se qualquer problema nos atinge, crise, finanças, desemprego, doença, porque se alguma coisa dá errada, ou é pecado, ou é obra demoníaca. Tem alguma coisa, tem um demônio, um espírito de não sei o que agindo, né? É o que as pessoas, esses teólogos vão dizer, essa heresia. Confissão positiva. Então, adeptos da confissão positiva ficam então confessando positivamente coisas boas e dizendo do tipo, eu determino isso, eu declaro que aquilo outro, eu declaro isso, eu declaro não sei o que, eu profetizo não sei o que, e eu rejeito isso, eu não aceito não sei o que, Deus eu te ordeno, até ordenam Deus, né? Deus eu te ordeno que não sei o que, né? E conversam mais com o diabo e com doenças, com coisas abstratas, conceitos. Conversa com a doença, né? Coronavírus eu te ordeno, né? Covid-19 eu te ordeno, desemprego eu te ordeno. A gente conversa com coisa que não é gente, que não é pessoa, que não escuta. É uma loucura, uma insanidade. E mesmo demônios, porque conversam mais com demônios, oram mais falando com demônios do que com Deus. Essa heresia chamada confissão positiva. Tem muito mais que você pode saber e aprender sobre confissão positiva, se você quiser pesquisar a respeito.
E aí nesse ponto especificamente aqui desse texto não posso ficar doente, a doença é coisa do diabo, alguma obra demoníaca, ela é porque eu pequei. Você está doente, você tem um pecado escondido aí, hein? Você fez alguma coisa errada para você estar doente, ou então tem um demônio aí, vamos expulsar esse negócio, vamos rejeitar, ou então faz uma ofertinha lá para poder, um sacrifício, para poder mandar esse negócio embora, porque a Bíblia diz que Jesus já levou sobre si, então eu não aceito, eu rejeito em nome de Jesus. Confissão positiva, heresia. Bom, o texto não está dizendo que Jesus tomou sobre si as doenças, ele adoeceu por nós, ele carregou todas as nossas dores, sofrimento, problemas e doença por nós, então a gente não pode adoecer, né? Não é isso que o texto está dizendo. Temos que parar de ler a Bíblia errada, de ensinar errado, de crer nessas heresias por aí. E confissão positiva é uma delas. Então, o que o texto diz, não é que Jesus pegou as nossas doenças, nossas dores, enfermidades, problemas, dores, crises, e trouxe para ele, né, transferiu da gente para ele, e de todas, já imaginou que é isso que as pessoas dizem, de todas as pessoas ao longo da humanidade. Né? Naquele momento na cruz, ele pegou todas as doenças de todo mundo dali para frente e levou sobre ele. E transferiu para ele. Então eu não posso mais ficar doente, eu rejeito esse negócio. Não é isso que o texto está dizendo. Não é que ele passou a viver aquilo no nosso lugar e carregou todas as doenças e dores e sofrimentos e enfermidades, levou sobre si ali naquela hora ali, passando a vivê-las no nosso lugar. Então eu não posso mais viver porque ele já viveu. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto diz, e não promete, aliás, a Bíblia não promete isso nem aqui, em Isaías 53, e nem em nenhum outro lugar da Bíblia. Nenhum outro texto bíblico nos diz que nós seremos privados de doença, que nós seremos privados de dores, de problemas, de crise, de sofrimento, que vírus não vai nos alcançar, que corona não nos alcança. Nenhum lugar da Bíblia nos promete isso. Nem aqui, em nenhum lugar. Nessa era, não. Só na era vindoura, aí sim, mas nessa era, não. Tá? Nessa era, não há essa promessa. Logo, o que o texto está dizendo quando diz que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, né? As nossas doenças, ele levou sobre ele, tomou sobre ele. Está dizendo que ele se submeteu ao estado que era para ser somente nosso. Ok, o som está com eco. Eu posso só baixar um pouquinho aqui para ver. Espera aí. Vou abaixar um pouquinho. Ok? Me fala aí se melhorou, Eliette. Me fala se melhorou. Se tiver melhorado e não tiver acabado, eu vou abaixar um pouquinho mais o meu próprio aparelho aqui. Okay? Está dizendo aqui nesse texto, então, é que Jesus, ele se submeteu ao estado que era para ser somente nosso. É isso que o texto está dizendo. Que doença e dor, enfermidade, não deveria jamais ser uma experiência de Jesus. Deveria ser uma experiência somente nossa. Não de Jesus, nunca de Jesus. Mas que ele, amorosamente, humildemente, né, dentro do seu plano de nos redimir e de nos salvar, tomou sobre si, sobre ele, as experiências humanas, as experiências que deveriam ser somente para nós. Mas por que para nós? Para nós que pertencemos a uma humanidade caída, sob efeito do pecado. Nós estamos sob efeito do pecado. Então, para nós que estamos sob efeito do pecado, essas experiências deveriam ser nossas, somente sobre nós. Sobre ele não, porque ele não tem pecado, ele não pecou. Então, isso não era para ser sobre ele. Não, então não é o sentido de ele tomou sobre si, ele transferiu da gente para ele. Não, ele tomou sobre si também. O que era para ser somente nosso, passou a ser nosso e dele. Então, a prosperidade e a confissão positiva vai dizer, ele pegou da gente e levou para ele. Então, se tem sobre a gente tem que rejeitar, a gente tem que declarar isso, declarar aquilo outro, porque ou é demônio, é obra demoníaca,
espírito de não sei o que, não é nada disso. O que está dizendo é que ele tomou sobre si o que era para ser somente nosso e passou a compartilhar conosco. Deveria ser somente nosso, porque nós somos de uma humanidade caída. Ele não, ele é santo, justo, perfeito. E mesmo como homem aqui, viveu em sua perfeição, mas sob efeito do pecado sem ter pecado. Né? Ele estava lá em estado de glória, em estado de exaltação, e entra no estado de humilhação e toma sobre si as nossas experiências humanas, as nossas dores e enfermidades, né? Nosso sofrimento, nosso estado, a experiência e vida própria de homem pecador, tomadas sobre si, carregadas por um Deus santo e agora também por um homem justo. Isso que é de extraordinário, essa que é a real interpretação do texto. Né? E essa interpretação, ela nos tira do lugar de Deus é obrigado a nos abençoar e nos coloca no lugar de Deus é tão amoroso, justo, gracioso, misericordioso, bondoso, fiel, cuidadoso, zeloso pelos seus filhos, Pai, que Ele quis nos abençoar. Né? Nós não merecemos, Ele quis nos abençoar, Ele quis nos cuidar, Ele quis nos salvar, Ele quis compartilhar esse estado conosco e cumprir um plano salvífico na nossa vida, que incluía assumir um lugar humano, que incluía compartilhar da nossa experiência humana. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Isso sim é verdade bíblica. Tá? Bom, esse é um ponto que vou explicar, mas bem rapidinho, vou citar rapidinho, porque para você compreender o profundo disso está aqui agora. Tá bom? Outro ponto, então. Como eu disse, parecem isolados. No final, lá na mensagem, eles estão todos lá. Hoje à noite, 19 horas. Assista e compartilhe. Quero falar vou falar um pouquinho sobre a importância da fala. De falar, de se expressar, de verbalizar, de sinalizar, de se revelar a alguém, de não esconder a experiência, de contar coisas para alguém, de falar de si para alguém, como você é, como está, como se sente. O som aí melhorou? Mais alguém está ouvindo eco? Fala aí. Hoje à noite vocês vão entender por que eu estou falando isso, mas deixa eu dizer para vocês rapidinho que na psicologia nós dizemos, e a Bíblia tem vários lugares que coadunam com isso, que nós, seres humanos, nós somos, por natureza, seres falantes. Seres falantes, que precisam de falar, que precisam de se expressar, de se abrir. Minha monografia de psicologia, o tema dela é ser tão falante. Ser tracinho tão falante. Ser tão falante. Que vira um trocadilho, sertão falante, onde eu falo, o subtítulo é Um olhar da psicologia existencial sobre a fala no cancioneiro caipira. E eu faço uma análise de músicas caipiras e todo um contexto científico e dentro do pensamento filosófico existencial, da psicologia existencial, e eu falo sobre essa importância da fala e como que a fala se exprime por diversos meios. E no caso do cancioneiro caipira, tô pensando em fazer uma série, um playlist no YouTube, expondo ao meu TCC e as músicas todas, analisando as músicas caipiras. Quem sabe, hein? Fica aí. Gostaria? Seria interessante para você? Compartilha aí, fala aí que de repente eu faço essa playlist. A fala, no caso lá do cancioneiro caipira, aquelas composições, poderia ser um modo de falar, de se expressar, um modo por onde a fala ela saiu. Na filosofia, na psicologia, nós vemos que a fala ela pede passagem. Heidegger, filósofo Martin Heidegger, existencialista, diz isso, que a fala pede passagem, que a gente fala enquanto acordado, sonhando, dormindo, sabendo o que está falando, não sabendo o que está falando, com palavra, sem palavra, que a fala pede passagem, que aquilo que dói, fala, diz Heidegger, aquilo que dói, fala.
né? Até sem palavras a gente fala, que aquilo que dói vai falar. Tem uma frase que é de um professor lá da UFMG, se não me engano é o Coppi, se não me engano é ele que é o pai do Samuel Rosa do Skank, psicólogo, professor de filosofia, de psicologia da UFMG, se não me engano é ele mesmo. Ele diz o seguinte, que o corpo fala, se a gente não ouvir, ele grita. Por isso tem gente que o corpo adoece, que esmolece, que dá piripaque, né? Deu chute. O famoso corpo fala. Ele vai falando com você. Se você não escutar, ele grita. Vai dar chute, né? Bom, e Heidegger tem uma colocação interessante que sobre a fala, que diz o seguinte: a fala é a casa do ser, a linguagem é a casa do ser. E é nessa morada que habita o homem. Palavras do Martin Heidegger. É assim como que o ser se revela, se percebe, se conhece, se reconhece na fala, né? E que pela linguagem, nesse contexto é que a linguagem, a fala é a casa do ser. A gente precisa falar, a gente precisa se expressar, a gente precisa verbalizar, a gente precisa falar daquilo que está aqui dentro e se revelar e compartilhar algumas coisas. Tem coisa que a gente não vai ficar para a gente sozinho, né? Somos seres falantes, e aí tem um personagem do Guimarães Rosa, do Sertão Falante, que ele está perambulando aí pelo sertão de Minas, né? E no Grande Sertão Veredas, e chega no lugar que ele pergunta: ô fulano, e aí quanto tempo? E ciclano? Ah, morreu de quê? De palavras não ditas. É sensacional, Guimarães Rosa. Então, palavras não ditas sufocam, matam. Morreu de quê? De palavras não ditas, né? Então, como diz a Bíblia, a morte e a vida estão no poder da língua. Isso tem várias aplicações nesse versículo, e um deles, no sentido aqui da vida, né? Porque morte também tem, né? Mas a vida, no sentido da importância, uma das aplicações, a importância do falar para a gente é morte e vida, né? Tá aqui, ó. Ok? Vamos tocar nessa questão do falar hoje também à noite, 19 horas. Na nossa mensagem, e esse é um suplemento. Se você chegou agora, depois, mais tarde, você vai lá no início, assista tudo, tá bom? Bom, outro tema, vai parecer completamente desconexo também. Outro tema diferente, suplemento, apenas um suplemento didático. Bom, quero falar de máscaras. Os gregos antigos, eles têm uma palavra interessante, que é prosopon, aula de grego para você, prosopon, que vem do etrusco persu, prosopon, persu. E prosopon era o nome daquelas máscaras que os gregos usavam no teatro, né? Para quê? Para que todo mundo já viu foto, vídeo dos teatros gregos, como é que era? Assim, aquelas escadarias subindo assim, era bem pensado para acústica, né? Paulinho, que é especialista em acústica. Bom dia, Clara. Bom dia, Ellen. O pessoal lá embaixo, Ellen faz teatro, ela sabe do que eu estou falando, né? Não é, Ellen? Lá embaixo, lá no miolinho, falava, quem estava lá no final, lá em cima, ouvia o que estava sendo dito. E as máscaras eram para que as pessoas, mesmo de longe, pudessem conhecer qualquer expressão que estava sendo transmitida pelo ator. A ideia, a expressão, o sentimento, a emoção, a reação que o ator queria comunicar para o seu público, para a sua plateia. E, às vezes, personagens também. Qual era o personagem que estava naquele momento ali? Então, ele colocava uma máscara, que era o prosopon, persu. E então as pessoas reconheciam o estado emocional, a reação, por causa dessa máscara. E essas máscaras são símbolo do teatro até hoje, né? E os atores que usavam as máscaras para encenar ou fingir um estado ou um papel eram os hipócrises. De onde vêm as nossas palavras hipocrisia e hipócrita, que hoje é pejorativo, né? Mas que não tinha nada de pejorativo. Era o ator que estava encenando um papel. E tem tudo a ver com o nosso uso da palavra hoje.
Os romanos traduziram o persu e o prosopon para o latim persona, né? De onde vem o nosso derivado personagem, né? O hipócrisis, né, que é o ator lá no latim, é uma personagem, a pessoa que usa uma máscara para encenar um papel no palco. E aí? E daí que no palco da vida, seja de modo fingido ou seja de modo legítimo, todos nós desempenhamos diferentes papéis. Todos nós. A gente, quando fala de personagem, de máscara, de persona, às vezes a gente pensa só no sentido de falso, de falsidade, né? De a pessoa está sendo falsa, está fingindo. Não, às vezes a gente veste mesmo a personagem, põe uma máscara, assume para desempenhar um papel num determinado lugar. E a gente tem que fazer isso para trabalhar, para estudar, para conviver, para servir, para tudo, na igreja, para tudo, né? Então, mesmo não sendo, isso não significa hipocrisia e falsidade, não, no sentido pejorativo, não, tá? Então, mesmo não sendo falsos, falcianes, né? Falcianas, nem hipócritas, nós ocupamos diferentes lugares, diferentes personagens, e para isso, às vezes, é mesmo necessário que a gente coloque uma máscara e vá desempenhar o papel que nos cabe nessa hora, naquela hora. Será que Jesus já fez isso? Será que Jesus já precisou colocar uma máscara e aqui dentro está cheio de alguma coisa, aqui dentro está cheio de alguma coisa, e aí ele colocou uma máscara e foi e executou o seu papel? Será? Assista, confira mais tarde. Confira mais tarde. Compartilhe o link aí, gente. Bom, mas um último tema como um suplemento aqui, né? Percebam que como que eu vou ficar explicando tudo isso, falando tudo isso numa pregação? Por isso que isso tem que ser em estilo aula mesmo, né? Ou live. Esse é muito informativo, é conteúdo, é rico, ensina, você deve estar aprendendo algumas coisas ou relembrando, mas isso não vai para o púlpito, vai para o púlpito a parte mais homilética, mais aplicativa, mais sermonária mesmo, tá? Mais devocional, tá bom? Muito bem. Quero relembrar com você uma parte interessante da uma história de Jesus. Quando Jesus conta a parábola do samaritano, né? E é do samaritano, não é bom samaritano. A gente é que chama ele de bom. O texto não diz que ele era bom, né? Quando a gente faz uma coisa que é o básico, nesse mínimo de fazer, a gente já diz bom, né? Já expliquei sobre isso outras vezes, não vou comentar agora. Mas, bom, vamos relembrar. Alguém pergunta para Jesus assim: Jesus, qual que é o maior mandamento? E Jesus responde que é o amor, que é amar. E destrincha, né? Divide em amar, primeiramente amar a Deus sobre tudo e depois amar o próximo como a ti mesmo. Isso está lá na lei de Moisés, né? Está lá no Pentateuco. E aí ele pergunta, bom, já que o maior mandamento é o amor, é o amar a Deus, amar o próximo, mas quem é o meu próximo então? Quem é o meu próximo? E aí Jesus, à maneira dos filósofos, em vez de dar uma resposta, seu próximo é fulano, ele conta uma história e faz uma pergunta no final dessa história que possibilita ao próprio indagador ele responder sua própria pergunta anterior, né? E aí ele conta a história do samaritano que socorre um judeu caído à beira da estrada, ferido por assaltantes e que teve o socorro negado. Você conhece bem essa história, né? Que teve o socorro negado por outras pessoas que passaram por ele, mas que foi socorrido ali, né, por um samaritano. E aí ele usa essa história para responder a pergunta: quem é o meu próximo, a quem se deve amar, a quem eu devo amar? E fica óbvio então nesse texto, nessa história de Jesus, que o próximo é todo aquele que necessitar da minha ajuda, que meu próximo é todo aquele que precisar, todo aquele que se apresentar como necessitado a mim, né, que precisar do meu amor, do meu serviço, do meu socorro, do meu bem, do meu favor. Mas aí, isso fica muito claro na história enquanto Jesus está contando. Mas aí, quando Jesus vai encerrar a história, quando ele termina de contar a história, Jesus, surpreendentemente, ele inverte a pergunta. É uma sacada de mestre mesmo.
E aí ele vai encerrar a história e está todo mundo pensando, ó, ficou claro, o meu próximo é todo aquele que precisar de mim. Aí Jesus vai e pergunta assim, qual desses homens que passaram perto do homem ferido foi o próximo desse homem ferido, desse homem caído? Né? Percebem a inversão? A pergunta do mestre, ela é invertida, né? Que o caído era o próximo a ser amado, estava óbvio. E aí Jesus nos coloca diante do desafio e da responsabilidade de amar ao perguntar qual dos 3 homens se posicionou como o próximo do homem caído. Ele inverte. Ele nos convida a nós sermos o próximo, nos posicionarmos como o próximo do próximo. Entendeu isso? Como o próximo do próximo. Né? Qual desses 3 homens foi o próximo do homem caído? E aí responderam, o samaritano que o socorreu e o ajudou. E Jesus fala, vai você e faça o mesmo. Moral dessa história é que nós só podemos reconhecer o outro como nosso próximo, como nós já tivermos aprendido que nós somos o próximo do outro. Vou repetir. Nós só podemos reconhecer o outro como nosso próximo quando nós já tivermos aprendido que nós somos o próximo do outro. E o Evangelho nos ensina que é impossível viver feliz nesse mundo sem o reconhecimento do outro como próximo, sem viver com o outro, pelo outro e para o outro, né? E talvez por isso Deus nos permita sofrer algumas coisas, algumas situações nesse mundo, para que a gente, situações em que nós nos vemos tão favorecidos, abençoados, ajudados, dependentes uns dos outros, codependentes, interdependentes dos outros, de outras pessoas, né? E aí para a gente se ver como o próximo do outro e poder ver então o outro como nosso próximo também, né? Já viu, ou já se viu em uma situação difícil, ou viu alguém em uma situação difícil, muito difícil, parecido com uma que você já viveu, e aí você já viveu aquilo, você relembra e você quer ajudar, né? Se você sabe o que é aquilo, que você já viveu uma coisa parecida e você quer ajudar, então, é disso que eu estou falando. Né? Você experimentou, você foi o próximo de alguém, então agora você consegue ver o outro como seu próximo a ser ajudado. Talvez seja por isso que a ingratidão nos dê assim, tanta ojeriza, raiva, repulsa, que a ingratidão nos dói. Né? A ingratidão dói mesmo quando a gente faz uma coisa sem esperar. Não estou esperando nada em troca, não estou esperando algo em troca, reconhecimento, elogio, não estou esperando gratificação, recompensa, devolução, né, do favor, mas mesmo assim a gente rejeita a ingratidão, porque ela fere esse princípio de que a pessoa servida, a pessoa beneficiada, ela deve se permitir se transformar em alguém melhor, ela deve fazer um bom uso do que foi feito a ela, né? Ninguém é uma ilha, esse é um princípio, ninguém é uma ilha, nós não estamos neste mundo sozinhos, e então vamos aprender a ver o outro como próximo, e se nos posicionar como próximo do outro, e reconhecer quando eu devo ser o próximo, quando eu preciso de ajuda, quando eu preciso de companhia. Né? Na filosofia e na psicologia nós chamamos isso de autoridade. Na filosofia existencial, nós dizemos que nós somos ser tracinho com, né? Ser tracinho com tracinho outro, ser com o outro, né? É um gesto de humildade, de reconhecimento da nossa humanidade, quando a gente reconhece a nossa interdependência, que nós somos seres relacionais, gregários, sociais, e reconhecemos o outro e nos reconhecemos no outro, e assim a gente se percebe na alteridade, no outro, né? na ser com que nós somos. E essa parábola de Jesus nos ensina bem isso, nos reflete bem isso. Ok? Então são esses os pontos em que eu queria deixar aqui como complementos, como suplementos, na verdade, para a minha reflexão de hoje à noite. Então, obviamente que eu não vou repetir tudo isso, eu não vou ficar explicando tudo isso, e é
É exatamente por isso que essa gravação está sendo feita, que essa live está sendo feita, e daqui a algumas horas ela estará disponível também no canal do YouTube, para você assistir, seja antes, seja depois da pregação, de preferência antes, né? Mas se não puder, assista depois mesmo, já vai ficar como um complemento também. Ok? Vou encerrar, quero agradecer a sua participação, a sua ajuda, quero agradecer ter assistido. Se você mesmo depois assistindo não mais ao vivo quiser comentar, quiser enviar alguma pergunta, algum comentário, seu comentário, sua pergunta, seu feedback é muito importante para a gente, né? Isso mesmo, Célia, Pauciane, está cheio por aí, né? Ok? Então, obrigado. Pergunte alguma coisa, compartilhe esse link, compartilhe esse vídeo, compartilhe o vídeo no canal, depois quando ele estiver lá, e prepare-se para a gente poder tirar algumas aplicações a mais disso para hoje à noite. É claro que talvez hoje aqui mesmo nessa parte mais informativa, você já possa ter aí tirado algumas aplicações. Tirou? Comente aí pra gente. Mas se não, é o objetivo da parte da noite, das 19 horas, tá bom? Que é a gente poder tirar as partes mais formativas e mais de transformação, a parte que mais forma e transforma, vamos deixar para a noite, ainda que o conhecimento, a informação também seja capaz de transformar. Tá bom? Obrigado Célia, obrigado vocês todos, obrigado por tudo. Até logo mais à noite. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe o seu domingo. Tchau.